E aí, aqui é o Node, imagine só, no ano de 841 d.C., um exército de vikings veleja pelos oceanos em busca de seus inimigos. E durante a viagem, Anders e Ursa se preparam para combater os Krivites, seus maiores inimigos. Antes de iniciarem o ataque, Ursa abraça seu filho, pedindo para que ele obtenha vingança caso ela seja eliminada em batalha. Assim que atracam na costa, os vikings são surpreendidos por uma chuva de flechas flamejantes que são disparadas na direção deles, e para que não sejam atingidos, Ursa utiliza seu escudo, se protegendo dos projéteis junto de seu filho. Horas depois, os guerreiros nórdicos se reúnem no centro do forte, que já foi completamente tomado e destruído por eles. Para que possam dar continuidade ao seu objetivo, Ursa caminha até o último sobrevivente dos Krivites e ordena que ele revele a localização de Zoran, o chefe do grupo. Entretanto, o homem se recusa a responder, e para que possa obrigá-lo a falar, a mulher utiliza seu machado. Em pânico com a dor que está sentindo, o guerreiro revela que Zoran construiu uma gigantesca fortaleza e explica a exata direção que os levará ao esconderijo de seu chefe. Agora que obteve as informações que precisava, Ursa retira o machado do corpo do homem e ordena que seu filho finalize o inimigo de uma maneira piedosa. Assim que Anders se aproxima, o homem afirma que o garoto não irá para Valhalla após dar fim em um guerreiro indefeso, e logo em seguida ele começa a amaldiçoá-lo, dizendo que voltará para assombrá-lo em seus sonhos. Irritada com tudo que está ouvindo, Ursa finaliza seu inimigo com diversos golpes, fazendo com que seu corpo seja dividido ao meio. Logo depois, a mulher vai embora e, percebendo que não foi capaz de seguir as ordens de sua mãe, Anders fica desapontado com seu desempenho. Após se alimentarem em seu acampamento, os vikings se preparam para a noite, enquanto são observados por um grande predador em cima das árvores. Algum tempo depois, o grupo chega até a fortaleza de Zoran, e Ursa afirma que irá entrar pelo portão principal. A guerreira então se equipa com seus escudos de combate, e assim que se aproxima dos guardas, ela remove a cabeça de um deles com um único golpe. Logo em seguida, Ursa corre pela entrada, enquanto elimina diversos inimigos ao seu redor, utilizando as partes quebradas dos escudos como lâminas. Entretanto, mesmo após eliminar dezenas de guardas, Ursa acaba sendo cercada pelos inimigos que começam a golpeá-la. Rapidamente, a mulher é salva por um de seus companheiros, que destrói diversos soldados com seu machado, abrindo espaço para que Anders e o restante do grupo se juntem à batalha. Graças a isso, Ursa consegue se recompor, derrubando uma das torres que caem em cima dos demais guerreiros. Logo depois, os vikings avançam em conjunto na direção da casa de Zoran, e ao alcançar as portas, Ursa utiliza seu escudo para mantê-las abertas. Do lado de dentro, a mulher se aproxima do chefe dos Krivites, sem nem mesmo imaginar que uma figura invisível está vindo na direção deles, os observando com sua visão térmica. Tentando impactar o psicológico de Ursa, Zoran começa a repreendê-la por seu passado, e furioso com o que está ouvindo, Anders remove a cabeça do demente. Agora que finalmente conseguiram sua vingança, mãe e filho se olham aliviados, porém nesse momento o garoto é atingido por uma onda de choque, que o arremessa para longe. Ao mesmo tempo, um enorme predador surge em meio aos vikings, que entram em fúria e partem para atacá-lo. Entretanto, nenhum dos guerreiros são capazes de atingir a criatura, que em poucos segundos consegue eliminar os principais membros do grupo. Em fúria, Ursa parte para cima da criatura ao lado de um de seus companheiros, e após derrubar a mulher, o predador agarra a cabeça do homem, o atingindo com sua manopla de impacto. Graças a isso, o guerreiro acaba tendo sua cabeça removida de seu corpo, e enquanto observava o que sobrou de sua vítima, a criatura é atingida pela lança de Anders. Irritado, o predador caminha na direção do garoto, porém antes que seu filho fosse atacado, Ursa pula nas costas da criatura e o acerta com vários golpes de seus escudos. Devido à intensidade do combate, a estrutura do local desaba e Anders fica preso entre os escombros. Nesse momento, o predador lança uma onda de choque na direção de Ursa, que tem um de seus escudos destruídos pelos pulsos e é arremessada para fora da fortaleza. Em meio ao deslizamento causado pela destruição, a guerreira escorrega até o precipício e, por mais que tentasse se segurar, ela é atingida por uma estalactite, fazendo com que ela caia no rio congelado. Segundos depois, Ursa volta à consciência e utiliza uma bolha de ar abaixo do gelo para obter um pouco de oxigênio. Ao mesmo tempo, o predador gigante aparece, porém graças aos danos causados em seus visores, ele não consegue detectar a mulher e decide remover sua máscara.
Após obter mais um pouco de oxigênio, Ursa nada até um dos buracos do gelo, permitindo que ela saia da água. A guerreira então utiliza os escombros da fortaleza para se esconder do predador, que começa a destruir os objetos em busca de sua presa. Com cautela, Ursa pega uma âncora de um barco naufragado e utiliza o objeto para golpear o inimigo. Logo após a queda, a Viking percebe que as correntes acabaram se prendendo no braço da criatura, e para que possa vencer esse combate, a mulher destrói o gelo abaixo deles, fazendo com que ambos caiam na água. Como está preso pela âncora, o predador não consegue nadar de volta para a superfície e começa a puxar a perna de Ursa, que o ataca com seu escudo. Em fúria, o predador lança a mulher para longe e se prepara para disparar o pulso em sua direção, porém Ursa consegue bloquear o ataque e a âncora acaba acertando a cabeça do predador com a onda de energia. Agora que pôde retornar para a superfície, a Viking corre até seu filho, que está caído no chão já sem forças, e para amenizar suas dores ela utiliza a neve ao seu redor para cicatrizar os ferimentos. Apesar disso, Anders não consegue resistir e acaba perdendo a vida nos braços de sua mãe, que fica desolada ao se dar conta de que perdeu tudo aquilo que era importante em sua vida. Centenas de anos depois, em meados de 1609 no Japão, uma dupla de irmãos chamados Kenji e Kiyoshi são convocados para o dojo por seu mestre Genshiro, onde irão passar por sua prova final para que possam se tornar verdadeiros samurais. Entretanto, Kenji se recusa a lutar com seu irmão e guarda sua katana. Porém, ao ver a decepção no olhar do mestre, Kiyoshi age sem pensar e parte para cima do garoto. Graças ao ataque surpresa, o jovem acaba sendo derrubado e se sente arrasado ao notar que foi traído por seu irmão. Kenji então se levanta e, após ir embora, ele decide fugir de seu dojo, sendo observado pelo mestre e o mais novo discípulo samurai. 20 anos depois, Kiyoshi cobre o corpo de Genshiro, que acabou falecendo por sua idade avançada. Agora que seu mestre já não está mais vivo, o homem decide dar início à sua nomeação como o próximo líder do dojo, que irá fazer com que ele se torne o maior samurai de todos. Perto dali, Kenji escuta as badaladas do sino do templo e decide que chegou a hora de retornar até seu antigo lar para confrontar seu irmão. Sendo assim, o homem vai até seu esconderijo e, após pegar todo o seu equipamento, ele parte em direção à montanha do dojo. Durante o funeral de Genshiro, um enorme predador observa toda a região do castelo, utilizando sua visão térmica. Repentinamente, a criatura nota que um dos guardas está prestes a ser surpreendido por Kenji, que se aproxima pela água e dispara um dardo no pescoço de seu alvo. O predador então aciona sua invisibilidade e silenciosamente começa a perseguir Kenji, que escala a muralha do templo com suas facas. Ao chegar até o local do funeral, o ninja percebe uma silhueta distorcida no horizonte, porém nesse momento ele é avistado por um dos guardas e corre para impedir que ele soe o sino de alarme. Assim que alcança seu alvo, Kenji utiliza suas correntes para imobilizá-lo, porém em poucos segundos, outro guarda aparece e tenta acertá-lo com suas flechas, porém ele acaba atingindo seu próprio companheiro. Ao mesmo tempo, um terceiro soldado aparece e rapidamente Kenji consegue nocautear todos ao seu redor, porém os guardas da torre ao lado notaram sua presença e tocaram o sino. Agora que não há mais o que fazer, o ninja joga um dos soldados de cima da torre e parte em direção ao dojo, onde Kiyoshi ordena que seus subordinados se espalhem para proteger o local. O homem então começa a vestir sua armadura de samurai e em poucos segundos a sala é tomada por uma fumaça vermelha, cobrindo a visão de todos os guardas, que são rapidamente eliminados. Assim que a fumaça se dissipa, Kenji remove sua máscara e, apesar de estar abalado por ter descoberto que o invasor é ninguém menos que seu irmão, Kiyoshi se prepara para confrontá-lo. Nesse momento, o ninja arremessa a armadura na direção de seu oponente, que a utiliza para se defender. Apesar disso, Kenji atinge o homem com uma cabeçada, fazendo com que ele caia no chão. Logo em seguida, os irmãos se enfrentam com suas espadas e, tentando feri-lo ainda mais, Kenji lança suas facas na direção dele, porém Kiyoshi consegue bloquear os projéteis, e ao notar que seu irmão não permitirá que ele vista sua armadura, ele decide desafiá-lo para um duelo. O ninja então saca sua Kusarigama e utiliza o contrapeso para prender a katana do samurai, que desfere um corte em sua perna. Rapidamente, Kiyoshi tenta acertar seu irmão, sem nem mesmo imaginar que estão sendo observados pelo predador. Assim que consegue se esquivar do ataque do samurai,
samurai, Kenji realiza uma manobra para desferir uma poderosa voadora, fazendo com que o homem atravesse as paredes e caia até o outro lado do dojo. Logo em seguida, o ninja começa a perseguir o irmão, que corre enquanto recupera todas as peças de sua armadura. De volta ao mesmo lugar em que se viram pela última vez, os guerreiros dão continuidade ao seu duelo, e após trocarem alguns golpes, Kiyoshi é arremessado até a sacada, que tem parte de sua estrutura destruída. Graças a isso, o samurai acaba sendo rendido por Kenji, que abre um corte em seu rosto como vingança por tudo que seu irmão causou em sua vida. Nesse momento, a madeira acaba cedendo, fazendo com que Kiyoshi caia do penhasco. Ao se dar conta do que acabou de acontecer, Kenji entra em choque e começa a observar a pintura de seu falecido mestre. Repentinamente, o homem é surpreendido pelo predador e, para que não seja eliminado, ele corre até a saída, onde utiliza sua bomba de fumaça para se esconder. Ao mesmo tempo, um trio de guardas aparece, porém o predador consegue eliminar cada um deles com facilidade, e logo em seguida ele parte para eliminar Kenji, que fica assustado ao notar que a criatura é capaz de ficar invisível. Enquanto corre pelo dojo, o ninja se esquiva dos soldados que encontra pelo caminho, mas o predador dispara um de seus discos explosivos, arremessando Kenji até o telhado da construção vizinha. Rapidamente, o ninja se esconde e realiza um ataque surpresa no pé do predador, que cai no chão. Desesperado, o ninja tenta correr para longe, enquanto é perseguido, mas acaba colidindo contra um dos edifícios, fazendo com que ele caia no rio. Assim que se recompõe, o homem é surpreendido por seu irmão, que tenta atacá-lo, porém Kenji pede para que ele permaneça em silêncio. Kiyoshi fica confuso, mas ao notar que o predador está prestes a atacar seu irmão, ele parte para protegê-lo, sendo atingido pela lâmina. Furioso, Kenji puxa seu irmão para trás e realiza uma manobra para desferir um corte nas costas do predador. Logo em seguida, a dupla é pega pelas correntes enquanto tenta fugir, e após capturar Kenji, o predador tenta disparar seus explosivos na direção de Kiyoshi, porém o ninja o impede, destruindo seu dispositivo com sua adaga. Para finalizá-lo, o monstro joga seu alvo contra o chão, porém a criatura acaba tendo seu corpo atravessado pela espada de Kiyoshi, que a chama para um combate direto. Graças à grande diferença de força, o samurai é facilmente derrotado e lançado para longe, porém antes que seu irmão fosse eliminado, Kenji chama a atenção do predador, que o acerta com seu gancho. Assim que tenta puxar as correntes de volta, o predador nota que aquilo não passava de uma armadilha e acaba atingido pela explosão dos seus próprios dispositivos. Agora que conseguiram atordoar a criatura, os irmãos se preparam para finalizá-la e realizam um poderoso ataque final, dividindo o corpo do predador ao meio. Ao fim do combate, Kiyoshi cai no chão devido aos seus ferimentos e Kenji afirma que ele nunca mais estará sozinho. O samurai então acaba perdendo suas forças e cai já sem vida ao lado de Kenji, que se lembra deste dia enquanto é transportado em um caminhão escuro. Centenas de anos depois, em 1941, em meio a uma base do exército no norte do Oceano Atlântico, Torres segue com seu trabalho de mecânico de um dos aviões, quando recebe a visita de seu superior Vender, que pede para que ele mostre o seu trabalho. Entretanto, ao tentar acionar os motores, a aeronave acaba falhando, e triste pelo desempenho de seu aprendiz, o soldado Delgado vai embora. Enquanto Torres recebe uma bronca de Vender, eles escutam o alarme da base tocando, e ao subir o elevador, a dupla se depara com uma aeronave caída. Ao se aproximar da carcaça do avião, o rapaz encontra um artefato alienígena e decide removê-lo dali para que possa analisar o objeto. Durante sua investigação, Torres acaba acionando o artefato, que lança um gancho na direção de Delgado. Logo em seguida, a outra ponta do objeto se transforma em um pequeno drone e vai embora do local, levando um pedaço do avião em seu gancho. Em meio ao combate aéreo, Vender e seu esquadrão partem para cima dos invasores e começam a disparar contra eles, sem perceber que estão sendo rodeados por uma nave invisível. Torres então pede para que o comunicador alerte os soldados de que há algo estranho acontecendo no céu, porém o homem afirma que todos os pilotos já estão voando no momento. Ao ouvir isso, o rapaz se reúne com Delgado e utiliza o avião que estava consertando para se juntar ao esquadrão. Apesar da alta dificuldade, Torres consegue
decolar, e ao se aproximar da zona de combate ele tenta alertar Vander, dizendo para que todos fujam. Irritado, um dos soldados ordena que o rapaz vá embora, porém ele é repentinamente atingido por um gancho da aeronave invisível, que o puxa para longe. Torres então grita para que os combatentes se afastem da nave alienígena, porém Vander afirma que irão manter sua rota, e graças a isso outro dos aviões acaba colidindo com a nave gigante, removendo sua invisibilidade. Nesse momento é revelado que o piloto é ninguém menos do que um predador, que utiliza sua mira infravermelha para disparar um poderoso gancho em um dos soldados, o puxando para fora de seu avião. Torres tenta utilizar as armas de sua aeronave, porém a alavanca acaba quebrando, forçando o rapaz a consertá-la. Logo depois, o predador atinge mais um dos soldados com seu gancho, que destrói a cabine do piloto em segundos. Ao mesmo tempo, Torres acaba tendo uma de suas asas afetada pela explosão da aeronave e se arrasta até ela para reparar os danos. Entretanto, o avião acaba perdendo o controle, e antes que fosse eliminado pela queda, o rapaz move parte da estrutura, fazendo com que o veículo seja estabilizado. Apesar disso, as chamas estão cada vez maiores, se espalhando até mesmo para o casaco de Torres, que é obrigado a jogá-lo fora. Enquanto isso, um dos soldados restantes tenta combater a nave do predador sozinho, e mesmo esquivando dos ganchos, ele acaba sendo pego por uma rede tecnológica, que despedaça e explode seu avião. Antes que também fosse atingido, Torres se apressa para remover a turbina, e assim que consegue, ele nota que a artilharia inimiga detecta seus alvos utilizando o calor. Sendo assim, o rapaz retorna até sua cabine, e vendo que não possuem outra forma de enfrentar aquela coisa, Vander e Torres decidem elevar ainda mais o avião, para que possam desligar os motores. Nesse momento, o piloto afirma que irá ganhar tempo para o parceiro, e então o predador atinge o avião de Vander, despedaçando a aeronave. Devido à fumaça da explosão, o alienígena acaba se distraindo, permitindo que Torres não seja detectado. Agora que está alheio ao radar do predador, o rapaz dispara contra as turbinas da nave, e logo em seguida ele aciona seus motores novamente, fazendo com que uma perseguição se inicie. Rapidamente, Torres atravessa uma das cidades inimigas com seu avião, chamando a atenção dos soldados, que começam a disparar contra ele. Apesar disso, o rapaz mantém seu plano, e segue voando ao redor dos edifícios, enquanto é perseguido pelo predador, fazendo com que ambos cheguem até o oceano, onde diversas frotas de navios estão se enfrentando. Enquanto cruzam a linha de fogo, Torres decide chamar a atenção de uma das artilharias, e assim que o navio dispara em sua direção, o piloto esquiva do ataque, que acerta em cheio na nave da criatura. Animado com a vitória, Torres começa a ir embora, porém nesse momento ele percebe que o predador continua vivo e o persegue com sua aeronave, que está parcialmente destruída. Ao notar que a criatura está prestes a disparar seu gancho, o rapaz sai do avião e aciona o paraquedas no momento do impacto. Graças a isso, o gancho acaba atingindo a própria nave do predador, e enquanto Torres cai na água, ele presencia seu inimigo ser destruído pela própria arma. Dias depois, em sua garagem, o rapaz é surpreendido por um terremoto que dura alguns segundos, e preocupado ele vai até o lado de fora para entender o que aconteceu. Nesse momento, Torres acaba sendo encontrado pela nave do predador, que o puxa para dentro. Quando acorda, ele é levado até uma sala sinistra, onde se depara com Ursa e Kenji, que também foram abduzidos. Com seus 3 inimigos reunidos, as criaturas os levam até uma gigantesca arena, e logo em seguida eles se deparam com a chegada do líder dos predadores. O líder afirma que o trio irá se enfrentar em um combate, e o vencedor terá que duelar com ele em uma batalha final. Além disso, o predador aciona a coleira metálica em um de seus prisioneiros, para demonstrar que caso se recusem a lutar, eles terão suas cabeças destruídas pelos dispositivos. Para dar início à batalha, o líder presenteia o trio com suas respectivas armas, e Torres entra em desespero ao notar que recebeu um trabuco extremamente antigo. Sem perder tempo, Ursa parte para cima do rapaz, porém ele é protegido por Kenji, que tenta demonstrar que não deseja lutar com eles, já que podem combater o predador juntos. O problema é que a grande diferença de gerações impede que os sobreviventes conversem com o mesmo idioma, e graças a isso a situação começa a ficar cada vez mais confusa. Após ser
jogado para longe por Candy, Torres corre para pegar as munições de sua arma, e percebendo que Ursa é a única que está atacando, o chefe decide chamar por uma de suas criaturas. Nesse momento, o rapaz enxerga um monstro colossal, que após ser libertado ataca um dos guardas, o devorando com facilidade. Ao mesmo tempo, Ursa corre para atacar Torres, porém ela é interceptada por Candy, que continua enfrentando sua adversária de maneira defensiva. Graças a isso, o ninja acaba sendo desarmado pela mulher, mas antes que pudesse finalizá-lo, ela tem seu machado atingido por um disparo de Torres. Isso faz com que Ursa enxergue Anders no lugar do rapaz, porém nesse momento o soldado é surpreendido pela criatura gigante, que o engole. Furiosa, a Viking salta na direção do monstro, realizando um poderoso ataque em sua cabeça. Logo em seguida, a mulher ataca mais uma vez, mas seu machado se quebra. Desesperada, Ursa começa a fugir e ao mesmo tempo Torres se depara com a arma do guarda que foi devorado e utiliza a lâmina para golpear a criatura repetidas vezes. Aproveitando sua chance, a mulher pega um dos escudos no chão e começa a atacar o monstrengo juntamente de Kenji. Com a criatura atordoada, a dupla realiza um ataque em conjunto, desferindo um poderoso corte no pescoço do colosso. Ao fim do combate, um dos guardas leva o corpo da criatura embora, e Torres fica desesperado, tentando sair de sua barriga a todo custo. Logo depois, Ursa tenta confrontar Candy mais uma vez, porém o homem se recusa a seguir as regras do predador, e após se esquivar de alguns ataques, ele imobiliza a mulher. Entretanto, o ninja decide não finalizá-la, e cansado de tudo aquilo, o líder decide explodir os colares dos prisioneiros. Nesse momento, Torres surge bloqueando a explosão dos colares, e afirma que está na hora de ir embora. Sem perder tempo, Ursa devolve a espada de Kenji, e juntos os sobreviventes partem para confrontar o líder dos predadores, que atinge o veículo com sua lança. Graças a isso, a moto flutuante acaba sendo destruída e Torres se joga para longe para se proteger da explosão. Ao mesmo tempo, Ursa e Kenji se reúnem para enfrentar o líder, porém o predador-chefe é extremamente poderoso e consegue derrubá-los diversas vezes. A dupla então realiza uma manobra em conjunto e enquanto a mulher o protege dos ataques, o ninja acerta o corpo do predador, permitindo que a Viking desfira um golpe com seu escudo. Com o chefe atordoado, Ursa e Candy conseguem atacá-lo repetidas vezes, porém Candy acaba levando um soco e a mulher decide recuar. Antes que pudessem finalizar seu inimigo, a dupla é atingida por um poderoso golpe novamente. Após atordoar seus alvos, o predador-chefe tenta eliminá-los, mas é impedido por Torres, que aciona os motores da nave. Apesar da forte ventania, a dupla consegue caminhar na direção da aeronave, porém Candy é atingido pela lança do predador, que consegue remover seu braço. Rapidamente, Ursa leva seu companheiro até a nave, mas antes que pudessem fugir, o trio é atingido por um gancho, que começa a segurá-los no ar. Percebendo que a corrente parece ser indestrutível, Ursa toma uma última decisão, e após se despedir da dupla, ela desliza na direção dos predadores com seu escudo, realizando uma manobra insana para destruir o dispositivo do gancho. Graças a isso, Torres consegue acelerar a aeronave, permitindo que a dupla escape em segurança, enquanto Ursa ridiculariza o predador-chefe, já que não foi capaz de derrotá-los. Entretanto, a criatura não se intimida e avisa que a grande caçada pelos fugitivos começou, fazendo com que centenas de predadores sejam enviados para eliminar os sobreviventes. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!